Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Rossi, sou nutricionista, tecnóloga em alimentos e eu estou hoje aqui para falar com vocês sobre rótulos nutricionais. Hoje nós vamos aprender um pouco como desvendar esses rótulos nutricionais e utilizá-los ao nosso favor. Bom, o objetivo do nosso curso aqui, então, é aprender a interpretar esses rótulos nutricionais, utilizá-los, né, aprender como utilizá-los como uma ferramenta para melhorar as nossas escolhas alimentares. E vamos também ficar um pouco mais alertos a possíveis armadilhas que a indústria de alimentos utiliza para vender mais os alimentos. Bom, qual que é o objetivo da rotulagem nutricional? Tá? Um dos principais objetivos é ser uma estratégia para reduzir os riscos das doenças crônicas não transmissíveis. Que doenças são essas? Hipertensão, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares, ou seja, doenças que não são transmissíveis de pessoa para pessoa, mas que a alimentação tem um papel importante, tanto na prevenção quanto no tratamento dessas doenças, tá? Um outro objetivo é orientar o setor produtivo quanto às informações relevantes, ou seja, o que é obrigatório constar no rótulo nutricional. Padronizar isso para que as indústrias não coloquem nem informações de mais, nem informações de menos. Além disso, a informação nutricional também possibilita a revisão das formulações e informar a composição do alimento para os consumidores, para que assim eles consigam promover uma dieta mais saudável, uma dieta mais equilibrada, tá? Será que todo produto precisa ter informação nutricional? É obrigatório para todos os produtos? Nós vamos ver que a legislação, ela diz que alguns produtos eles não precisam ter a informação nutricional, o rótulo nutricional. Quais são eles? Águas, bebidas alcoólicas, porque o que é predominante ali é o álcool, não outros nutrientes. Aditivos alimentares e especiarias são ingredientes que são utilizados em uma pequena quantidade. E aí a quantidade de carboidratos, proteínas, lipídios é insignificante, né? É uma quantidade ínfima, muito pequenininha, que não é relevante para o produto. Então, não é obrigatório colocar. Vinagre, porque vinagre é composto de ácido acético, puramente ácido acético. Sal, só tem cloreto de sódio. Então, apesar de ter sódio, que é um ingrediente relevante, mas ele é só praticamente sódio, né? 40% do cloreto de sódio é sódio. Então, não precisa da informação nutricional. Café, erva mate, outras ervas. Produtos que são distribuídos em restaurantes, então quando a gente vai no restaurante não é obrigatório ter informação nutricional do arroz, do feijão, da carne, da guarnição. Assim como também não é obrigatório em produtos fracionados no ponto de venda, né? Aqueles produtos que a gente compra a granel, por exemplo, um feijão, uma farinha, castanhas, você vai e porciona na hora. Esses produtos também são dispensados. Apesar de que hoje muitos supermercados, na própria etiqueta que você imprime ali na hora com o valor do peso, eles já estão colocando a informação nutricional, mas não é obrigatório. Frutas, vegetais e carnes in natura, ou seja, produtos vendidos na feira, em açougue, também não é obrigatório. E produtos que tenham uma embalagem muito pequenininha, com menos de 100 centímetros quadrados. Também não é obrigatório porque não ficaria visível, né, a informação nutricional ali. Para esses produtos, normalmente o fabricante ele coloca assim: para consultar a informação nutricional, ligue no saque, tá? E quais são as informações obrigatórias que devem constar nos rótulos nutricionais, tá? O primeiro é a porção. Porção é uma quantidade de alimento que que é padronizada, tá? Essas quantidades elas são padronizadas em cima da pirâmide alimentar, que é utilizada também como guia alimentar ali para a população brasileira, tá? Então, a porção é uma fração de um alimento. E ela tem que ser declarada de duas formas, na forma de gramas e na forma de ml, que é a unidade de medida. E também na forma de medida caseira, porque nem todo mundo na sua casa vai ter
uma balancinha para ficar pesando as porções. Então, o consumidor em casa, ele tem que ter uma tabela de uma medida de equivalência para que ele tenha noção do quanto representa aquela porção. Então, posso ter medida caseira que está representada na forma de colher, colher de sopa, colher de chá, na forma de copo, na forma de prato. Cada alimento vai ter uma unidade de medida, uma medida caseira ali equivalente, tá? Depois a gente vem para o valor energético. O valor energético, ele pode ser declarado em calorias, quilocalorias ou quilojoules. Por que nós temos essas duas unidades de medida? Porque a nossa legislação de rotulagem nutricional, ela é harmonizada com o Mercosul, ou seja, produtos comercializados aqui, eles podem ser comercializados em outros países também. Em outros países, o valor energético ele é declarado em quilojoules. Para cada uma quilocaloria, nós temos 4,2 quilojoules, tá bom? Depois nós vamos para os carboidratos, que são os alimentos fontes, as farinhas, pães, tubérculos, açúcares, em geral, açúcar refinado, e é uma das nossas principais fontes de energia, tá? Depois nós vamos para as proteínas, que são os grupos de alimentos das carnes, leites, ovos, leguminosas, que é a família dos feijões em geral, grande bico, ervilha. Depois a gente vem para o grupo das gorduras, e aí nós vamos ver que as gorduras elas são divididas em três: gorduras totais, saturadas e trans. Por que nós temos essa diferenciação aqui nas gorduras? Porque o excesso da ingestão de gordura saturada, ele pode prejudicar a saúde, pode aumentar o risco de doença cardiovascular e outras doenças. E a gordura trans é um tipo de gordura que não é recomendável o seu consumo, porque ela causa uma série de malefícios, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, a gordura, ela é dividida em três. Aqui a sua forma de apresentação. A fibra alimentar também é um nutriente bem relevante, porque o brasileiro ele consome pouca fibra, e a fibra, apesar dela não fornecer energia diretamente, né, porque o nosso organismo não consegue metabolizar e produzir energia através da fibra. Entretanto, os micro-organismos que vivem no nosso intestino, que nós chamamos de probiótico, esses micro-organismos são micro-organismos benéficos, eles utilizam sim a fibra como fonte de alimento, e eles produzem energia de forma indireta, tá? Então, a fibra ela contribui para a manutenção da microbiota, ajuda na formação do bolo fecal, ajuda na questão de saciedade, tem uma série de benefícios que a fibra traz para a nossa saúde, tá? Então, por isso que ele foi considerado um nutriente relevante para ser declarado aqui na informação nutricional. E o sódio, porque nós, brasileiros, consumimos muito sódio, né? Nós consumimos sódio em excesso. E o excesso do consumo de sódio também pode levar à hipertensão e outras doenças aí associadas, tá? Vitaminas e minerais não é obrigatório a sua declaração, porém elas podem ser declaradas como informação nutricional complementar. O que significa isso? Que se o fabricante quiser declarar, ele pode, tá? No caso, por exemplo, do leite, normalmente os fabricantes de leite eles declaram teor de cálcio, porque é um nutriente, um micronutriente relevante ali naquele alimento, mas não seria obrigatório. Bom, a gente tem também aqui na tabela o percentual de valor diário. O que é esse percentual de valor diário, tá? Seria um valor relativo à ingestão diária recomendada. No momento em que foi criada essa legislação, foi padronizado que uma ingestão diária recomendada, por exemplo, para calorias, seriam 2.000 calorias por dia para um adulto saudável. A gente sabe que essas necessidades de calorias e de nutrientes, elas podem variar de pessoa para pessoa. Entretanto, para poder criar um rótulo nutricional, precisava de um valor único e que atendesse a maior parte da população. Então, preconizou-se assim em uma dieta de 2.000 calorias. Então, 2.000 calorias seria o meu 100% de ingestão diária recomendada, tá? E em cima dessa dieta de 2.000 calorias,
foi então calculado o proporcional de uma dieta equilibrada para a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras e assim por diante, tá? Então, como é que a gente calcula esse percentual de valor diário, tá? Se eu sei que uma dieta equilibrada tem que ter uma média de 2.000 calorias, para essa dieta de 2.000 calorias, o 100% de carboidratos seriam 300 gramas, de proteína 75, gorduras totais 55, saturadas 22, fibra alimentar 25 e sódio 2.400 miligramas. Então, isso quer dizer o quê? Se eu consumir, por exemplo, um alimento que tenha 30 gramas de carboidrato, 30 gramas de carboidrato equivale a 10% de 300 gramas, que é o meu 100%, tá? Então, se naquela porção de alimento eu ingerir 30 gramas de carboidrato, eu estou ingerindo 10%. E assim fica mais fácil do consumidor ter uma ideia, ter uma noção do quanto que ele está ingerindo ali daquele nutriente, porque é difícil o consumidor decorar esses valores. Então, se ele avaliar ali pela tabela de valor diário o percentual do VD, ele vai ter uma ideia do quanto que ele está consumindo em relação à ingestão diária recomendada. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. É um exemplo de um bolo, tá? Um bolo, ele tem uma porção média, 60 gramas, que equivale a uma fatia. Então, eu estou vendo o que aqui? Que o valor energético é 156 calorias e equivale a 8% do valor diário, tá? Para a fibra alimentar, eu estou vendo aqui que tem 0,8 gramas de fibra, que equivale a 3% do valor diário. Então, se uma pessoa ela está procurando uma dieta rica em fibras, 3% é um valor baixo. Se ela vai comparar dois rótulos, ela vai procurar o quê? Aquele rótulo que tem o maior percentual de VD. Agora, se é uma pessoa que tem hipertensão e está procurando alimentos com baixo teor de sódio, então é mais fácil ela avaliar por aqui, pelo percentual de VD. Ela vê aqui que tem 5% do valor diário, é um valor razoável, é um alimento que, em relação ao sódio, ele é um alimento tranquilo para se consumir, tá? Agora, se tivesse aqui, em relação ao sódio, 40%, aí já teria que ficar em alerta. 30% já teria que ficar em alerta. Por quê? Esses valores são em relação à porção. Normalmente, as pessoas acabam não consumindo somente a porção que está indicada. Elas consomem um pouco mais, ou elas consomem mais alimentos, elas vão consumir mais alimentos ao longo do dia. Então, é muito importante que as pessoas tenham discernimento que os valores que estão declarados aqui é em relação à porção, tá? E aí um adendo aqui com relação às porções. O aumento do tamanho das porções vai favorecer, então, o aumento da ingestão alimentar. E isso vem acontecendo aos longos dos últimos anos. As indústrias elas vão aumentando ali o tamanho das porções de alguns alimentos e a gente não vai se dando conta. Para vocês terem uma ideia, as porções desses combos de fast food que vem sanduíche, batata frita e refrigerante, eles aumentaram de 2 a 5 vezes quando comparado ao peso original lá na década de 70. Então vejam como isso vem aumentando ao longo do tempo e as pessoas estão ingerindo muito mais do que necessitam, tá? E outra informação aqui curiosa. As pessoas estima-se que elas tomem 14 decisões conscientes e 220 decisões inconscientes. O que isso quer dizer? Muitas vezes as pessoas adquirem produtos ou fazem a ingestão de alimentos que não necessariamente elas precisariam. Elas fazem a ingestão por impulso, uma ação inconsciente, não necessariamente porque elas precisam. Ou elas compram alguns alimentos porque tá bom, o preço tá bom, tá barato, então elas acabam comprando uma quantidade maior do que necessita. E isso vai fazer com que elas façam uma ingestão inconsciente maior do que a sua necessidade, tá? E esse aumento, né, gradativo do tamanho das porções, eles vêm incrementando, ou seja, eles vêm adicionando de 49 a 133 calorias a mais por porção.
Então, percebam que isso, ao longo do tempo, ele pode levar à obesidade. Se a gente observar os estudos epidemiológicos, eles vão mostrar que a obesidade ela vem crescendo muito nas últimas décadas. Por quê? As pessoas estão ingerindo mais calorias do que realmente necessitam. Além de ingerir mais do que necessitam, as pessoas estão mais sedentárias, ou seja, elas não estão gastando energia, não estão fazendo atividade física, estão tendo menos esforço. E isso acaba culminando na obesidade, tá? Outra armadilha que a gente tem aqui, porções maiores são comercializadas por preços relativamente menores. Vocês já devem ter se deparado numa situação, por exemplo, em que você vai em um determinado local e aí te oferece, por mais R$ 1 você aumenta, dobrar o tamanho, uma porção extra, porção em dobro, por mais R$ 1. Enfim, esse tipo de venda, né, acaba induzindo você também comprar uma quantidade maior do que você precisa e, consequentemente, ingerir mais do que você precisa, tá? Muitas pessoas acabam também interpretando o pacote como uma porção única, e nem sempre isso é verdade. Vamos pegar, por exemplo, um pacote de biscoito. No pacote de biscoito, você pode ter 6, 7 porções ali dentro. E a informação nutricional que está descrita ali é em relação a uma porção. Mas se você comer um pacote de biscoito, as informações que estão descritas ali, você vai ter que multiplicar por 6, por 7, pelo número de porções que contém ali dentro do pacote. Então, comecem a prestar atenção nisso, tá? Porque normalmente a gente não ingere somente uma porção, a gente acaba ingerindo mais porções do que tem dentro daquele pacote, tá? E aí o aumento não consciente dessa ingestão alimentar, ela acaba alterando os hábitos alimentares e culminando aí em obesidade e outras doenças correlacionadas, tá? Trouxe aqui uma tabelinha só para que vocês tenham noção do que é uma porção. Estou falando tanto de porção, né? Mas o que representa essa porção? Essas porções, elas estão padronizadas, tem uma legislação específica, que é a RDC 359, para padronizar isso, mas só para que vocês tenham uma ideia. Por exemplo, um pãozinho francês, uma porção representa 50 gramas e, na medida caseira, uma unidade. Presunto, são 40 gramas, que representa uma fatia. Açúcar, 5 gramas, que representa uma colher de chá. Leite, 200 ml, que representam um copo. Então, percebam que para cada alimento eu tenho uma medida caseira já padronizada, tá? E de onde que vão sair essas informações nutricionais? Podem sair de tabelas de composição centesimal, que são tabelas criadas com a informação, com a quantidade de carboidrato, proteína, lipídio e outros nutrientes em relação aos alimentos e também em relação a 100 gramas daquele alimento. Tá? Nós temos no Brasil a tabela TACO, que foi criada pela Unicamp, que é uma tabela bem confiável e bastante utilizada para esse fim. Mas você pode também mandar esse alimento para um laboratório para fazer uma análise físico-química e quantificar o teor de carboidrato, proteína, lipídio e dos outros nutrientes. E pode ser criado um rótulo nutricional a partir de outros rótulos nutricionais, da informação de outros rótulos nutricionais. Só temos que tomar cuidado porque a legislação ela permite uma tolerância de mais ou menos 20% em relação ao valor de nutrientes declarado naquele rótulo. Então, a gente tem que ficar esperto com isso, né? O valor que está descrito ali, ele pode variar mais ou menos 20%. E o perigo dos arredondamentos? A legislação, ela também padroniza a questão de arredondamento dos valores que são declarados ali. E tem uma outra questão também muito importante, tá? Dependendo do valor existente, né, de determinado nutriente, se ele não atingir um valor mínimo, ele pode ser declarado como zero, tá? Então, por exemplo, se um alimento, se naquela porção tem menos de 4 calorias, você pode falar que aquele alimento ele é 0 calorias. Se aquele alimento ele tem menos que 0,2 gramas de gordura trans, você pode falar que ele é 0 trans. Pode estampar isso na embalagem. Então, percebam o perigo disso. No caso de gordura trans, que é um nutriente que não é recomendável que a gente consuma, em hipótese nenhuma, o alimento ele pode estar com um selo ali de 0 trans, mas na realidade pode ter gordura trans na embalagem, no pacote como um todo,
tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com esse tipo com essa brecha, né, que a legislação acaba abrindo. Então, se o alimento ele tem menos que meio grama de carboidrato na porção, pode falar que é 0 carboidrato. Menos que meio grama de gordura, ele pode ser 0 gordura, tá? Nos últimos tempos, o padrão alimentar, nosso padrão alimentar no Brasil e no mundo, ele vem mudando bastante. Então, a gente deixou de consumir cereais integrais, milho, arroz, feijão, na sua forma integral, para consumir os fast foods, né? Que são alimentos que são adquiridos aí de uma forma muito mais rápida e que são muito mais ricos em gorduras, carboidratos, sódio e, consequentemente, também de gordura trans. E isso vai fazer muito mal para a nossa saúde. Por que a gente fala que a gordura trans ela faz tão mal para a nossa saúde? Porque ela aumenta o nosso colesterol total, aumenta o LDL, que é tido como mau colesterol, reduz o HDL, que é o nosso colesterol tido como bom, e com isso aumenta o risco de arteriosclerose, infarto do coração, derrame cerebral. Da onde que vem essa gordura trans? Principalmente da gordura vegetal hidrogenada, que é uma gordura que é uma substância que foi modificada quimicamente, ou seja, foi adicionado hidrogênio na molécula para que o óleo, né, de origem vegetal que está líquido fique sólido, né? Óleos, de uma maneira geral, são classificados como são líquidos à temperatura ambiente e gorduras são sólidas. Como a indústria de alimentos precisa da gordura para produzir certos produtos e para baratear o custo, foi criado então a gordura trans, tá? Desculpa, a gordura vegetal hidrogenada, e nesse processo de hidrogenação, consequentemente, a gente tem a formação da gordura trans, tá? E onde que tem gordura vegetal hidrogenada? Em sorvetes, chocolates, pães, biscoitos, molho de salada, bebidas, sobremesas cremosas, alimentos muito crocantes, empanados, croissants, bolos industrializados, margarina, né? E nos fast foods. Então, a gente, ao consumir esses alimentos industrializados, dessas classes de alimentos, nós acabamos ingerindo gordura trans, tá? E eles podem estar presentes, também a gordura trans, numa baixa quantidade em carnes e laticínios. Isso acontece por um processo natural durante o processo de ruminação da vaca, do boi, tá? Só que a quantidade de gordura trans proveniente de carnes e laticínios é insignificante quando comparado à gordura trans proveniente da gordura vegetal hidrogenada, tá? Olha só que interessante. Já existem acordos entre a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana e a indústria de alimentos para reduzir a gordura trans nos alimentos industrializados, tá? Isso nos últimos anos vem acontecendo, mas de uma forma muito sutil. Precisaria ter uma política pública aí um pouco mais firme para que haja uma redução maior, tá? E a nossa legislação brasileira, ela é frágil, né? Como eu falei para vocês. Se um alimento tem até 0,2 gramas de gordura trans na porção, a indústria ainda pode declarar como zero. Então, isso acaba induzindo o consumidor a erro. Teve um estudo que foi feito, uma análise físico-química, que constataram que alimentos que estavam marcados como zero trans, eles tinham de 0,1 até 1,97 gramas de gordura trans na porção. Então, vejam quanto esse valor pode variar. Tudo bem que a gente tem aquele valor de 20% para mais ou 20% para menos, que é permitido, mas 1,97 ultrapassa muito. Bom, se eu não posso, então, confiar 100% naquele zero gordura trans, como é que eu faço para saber se tem gordura trans no alimento ou não? Eu vou para a lista de ingredientes. E a gordura trans, ela está disfarçada aí com várias nomenclaturas, tá? Então, ela pode estar descrito como gordura vegetal hidrogenada, margarina, creme vegetal, gordura parcialmente hidrogenada, óleo vegetal parcialmente hidrogenado ou óleo vegetal hidrogenado.
Se tiver qualquer uma dessas denominações, significa que tem gordura trans, tá? E os ingredientes, a lista de ingredientes, ela é apresentada numa ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, se você vê qualquer um desses ingredientes ali, logo no comecinho da lista de ingredientes, significa que tem uma grande quantidade daquele ingrediente dentro do alimento. Então, pode não ter uma quantidade significativa na porção, mas existe dentro do alimento. Uma pesquisa aqui realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, eles avaliaram 2020 rótulos de alimentos industrializados. E o que eles constataram? Que o percentual de falso negativo foi de quase 40% de gordura trans nos alimentos. Isso significa o quê? Que 40% dos alimentos analisados declaravam que não tinham gordura trans e, na realidade, tinham. E os principais grupos que tinham eram os grupos dos pães, biscoitos e massas, e grupos dos açúcares, ou seja, de doces. Às vezes a gente acha que o alimento doce ele só tem açúcar, mas muitos desses alimentos doces eles vêm acompanhados com uma quantidade grande de gordura também. Então não é porque é doce que não vai ter gordura trans. A gente tem que prestar atenção nisso também. Outra informação importante é que os alimentos que têm mais gordura trans são normalmente aqueles alimentos mais baratos e mais acessíveis à população de baixa renda. E isso acaba comprometendo significativamente a saúde dessa população também, tá? Por que é alimentos mais baratos? Porque a gordura vegetal hidrogenada, ela é mais barata do que outros tipos de gordura. Existe também a declaração simplificada, tá? Quando que a gente vai utilizar? Quando os outros nutrientes eles não tiverem uma quantidade significativa, tá? Conforme eu tinha falado ali anteriormente. Então, se eu for pegar, por exemplo, a informação nutricional do amido de milho, o nutriente que predomina ali é o carboidrato e o valor calórico proveniente desses carboidratos. Então, eu não preciso declarar os outros nutrientes, porque eles não têm quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, saturadas, trans, fibra e sódio. A informação nutricional ela pode ser apresentada também de diferentes formas, na forma vertical, horizontal e linear. O que vai determinar a forma de apresentação? O layout da embalagem, tá? Então, existe essa flexibilidade para apresentar a informação nutricional. Aqui nós temos um exemplo de 2 cereais. Então, por exemplo, você precisa aumentar a ingestão de fibras. Você está em dúvida em qual cereal que você quer que você vai adquirir. Se você precisa aumentar o teor de fibras, você não sabe qual que é a quantidade de recomendação diária de ingestão em gramas. Mas se você for olhar ali no percentual de VD, por exemplo, você vai ver que a marca A tem 3% e a marca B tem 40%. Significa o quê? Se eu ingerir uma porção, 30 gramas do cereal matinal B, eu vou ingerir 40% da necessidade diária de fibras. Ou seja, é um alimento mais interessante quando comparado ao cereal matinal A aqui. Então, isso é uma forma da gente comparar e entender quais são as melhores opções para a nossa necessidade. Existe ainda bastante uma confusão grande entre os termos light, diet, zero. Muita gente às vezes acha que é a mesma coisa, ou acha que light é só redução de caloria, diet é só redução de açúcar, e não é bem assim. Vamos entender aqui qual que é a diferença entre eles. Primeiro, light é quando a gente tem uma redução de algum nutriente ou de valor energético. E essa redução ela tem que ser no mínimo de 25% quando comparado ao alimento tradicional. Então, se eu tenho um presunto tradicional, é um presunto light. Esse presunto ele pode ser light em calorias, ele pode ser light em sódio, depende do ponto de vista e da alegação que aquela indústria está querendo colocar no seu produto, tá? Então, o termo light é quando há uma redução de no mínimo 25% em relação a determinado nutriente ou valor energético. Quando eu falo no mínimo, pode ser que essa redução seja de 90%, de 80%, não tem problema, mas tem que obedecer esse mínimo de 25%, tá bom? O termo diet é quando a gente tem uma restrição de algum ingrediente, de algum nutriente, ou seja,
não tem aquele nutriente no alimento. E isso é utilizado para dietas com fins específicos, tá? Então, posso ter um alimento diet em caloria, realmente ele não fornece calorias, ou posso ter um alimento diet em açúcar, ou seja, não tem adição de açúcar naquele alimento. Posso ter um alimento diet em sódio, ou seja, não tem adição de sódio naquele alimento, tá? Então, o termo diet não significa ausência de açúcar, porque numa determinada década associou-se muito o termo diet para alimentos para diabéticos, sem açúcar, mas o termo diet é quando não tem algum nutriente, tá? E o termo zero é quando ele não tem a quantidade significativa. Então, eu não tenho a quantidade significativa de açúcar, a quantidade significativa de caloria, quantidade significativa de gordura. Então, a indústria, ela coloca o termo zero, tá? E isso vende mais do que um termo diet, por exemplo. Então, às vezes, o alimento, ele até é diet, ou ele até é light, mas a indústria acaba colocando ali como zero, porque acaba sendo um chamariz, um claim, né, uma alegação que chama mais a atenção do consumidor. Bom, agora vou mostrar para vocês algumas armadilhas que tem em alguns produtos, tá? Alguns exemplos. Então parece, mas não é. Mostarda, peronomútil, né? Você às vezes vê uma mostarda que está com preço legal, mas aí você começa a ler ali a lista de ingredientes, você vai ver que o primeiro ingrediente é a água, ou seja, que está em maior quantidade. Depois vem vinagre, açúcar, amido e um pouquinho de semente de mostarda. Ou seja, não é exatamente um molho de mostarda, né? Porque os outros ingredientes, eles predominam, ele tem um aroma ali, uma lembrança da mostarda, mas não exatamente é um alimento à base de mostarda, tá? Isso acontece também às vezes com ketchup, tá? X-picanha, né? Ou alimentos que usam a denominação tipo. Toda vez que vocês verem um alimento que está escrito tipo, é porque ele não obedece todos os requisitos para ter aquela denominação. Por quê? A indústria de alimentos ela tem que seguir um documento chamado Padrão de Identidade e Qualidade, nós chamamos de PIQ, que vai ter os requisitos mínimos, ou seja, os ingredientes obrigatórios para poder ter uma denominação de determinado produto. Por exemplo, pão de queijo, obrigatoriamente tem que ter queijo. O ingrediente queijo, não só o aroma queijo. Se ele tiver o aroma queijo, ele não pode ser chamado de pão de queijo. Outro exemplo, hambúrguer. Hambúrguer tem que ser de proteína de origem de origem animal, ou seja, de carne. Se esse hambúrguer ele tem proteína de soja, ele tem proteína de origem vegetal. Então, você não vai poder chamar ele de hambúrguer, você vai falar que é uma preparação tipo hambúrguer. Hambúrguer aqui, né, X calabresa. Ele não tem a calabresa como matéria-prima principal. Ele pode ter outros ingredientes, mas não apenas a calabresa, tá? Então aí você vai falar que ele é tipo calabresa, ele é sabor calabresa, mas não que ele é composto exclusivamente pela linguiça calabresa, tá? Então toda vez que a gente tiver essa denominação tipo, é porque não é o alimento, ele não tem os ingredientes obrigatórios de acordo com o padrão de identidade e qualidade. Mas ele tem o sabor dele, tem a lembrança, ele se parece com aquele produto. Soro com chocolate. Às vezes a gente vê essas embalagens de achocolatado e a gente acha que é leite com chocolate, quando na realidade é o soro do leite. As proteínas do soro do leite são proteínas de alto valor biológico, são proteínas boas. Mas o problema é que na hora que você vai compor um produto como esse, a proteína do soro do leite ela não vai encorpar, ela tem uma coloração diferente, né? Ela não tem o mesmo sabor. E aí a indústria ela vai adicionar mais ingredientes para que ele se pareça com um leite achocolatado. E que ingredientes que ela vai adicionar? Gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros ingredientes corantes, né? Saborizantes, flavorizantes, para chegar naquela consistência e chegar naquela característica que o consumidor espera.
Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Vocês vão ver que está escrito aqui, bebida láctea, sabor chocolate. Ou seja, não é um achocolatado com a base de leite, tá? E com isso, nutricionalmente falando, não é um produto que tem uma qualidade nutricional boa, porque ele tem normalmente um excesso de açúcar e excesso de gordura também. Então, sempre fiquem atentos à lista de ingredientes que tem nesses produtos. Quanto mais ingredientes tem, mais aditivos vão ter. A gente vai chamar esse alimento de ultraprocessado. E o excesso de ingestão de alimentos ultraprocessados não é bom a longo prazo para a nossa alimentação. Mel, mas não de abelha, né? Às vezes a gente vê essas embalagens, elas se parecem muito, né, com embalagem de mel. O mel, ele é um produto de origem animal que tem um sabor específico e tem nutrientes específicos. Quando a gente vê na prateleira, né, na gôndola, é um frasco como esse, às vezes nos confunde, faz a gente pensar que é mel, mas quando na realidade é um xarope à base de glicose. Ou seja, é um xarope à base só de açúcar. Não tem os nutrientes que um mel tem. E o preço dele é muito mais baixo. Então, se não prestar muita atenção, se for só sobre em relação a preço, não ler exatamente o rótulo, às vezes você acha que você está comprando mel e você está comprando um xarope à base de glicose. Agora, com relação aos sucos, suco de caixinha, né? Normalmente a gente fala, vou comprar suco de caixinha porque é mais saudável do que refrigerante. E aí agora a gente vai entender se isso realmente é verdade ou não, tá? Eu vou apresentar para vocês os dados de um estudo que foi feito pelo Instituto de Defesa do Consumidor aqui em 2014. Primeiro passo, a gente precisa entender qual que é a diferença entre suco, néctar, refresco e suco em pó. Suco, ele é a polpa da fruta ali de forma integral, sem adição de água, de açúcar e outros aditivos, conservantes, tá? A gente vai chamar isso de suco integral. Néctar é quando a gente já tem essa polpa da fruta diluída, e ela pode estar numa concentração de 30 a 50%, tá? Quando ela tem menos que 30%, a gente vai chamar de refresco. E quando a gente tem o suco em pó, normalmente o suco em pó pode ter menos que 1% do suco de fruta, tá? Sucos em pó, normalmente eles são cheios de corantes sintéticos, conservantes e açúcar. Então não são alimentos, não são bebidas que são interessantes para ser consumidas. Nessa análise, o que eles fizeram? Eles pegaram várias marcas de suco e aí eles compilaram quanto que estava declarando que tinha que ter daquela polpa de fruta e quanto que na realidade tinha. Nenhuma das marcas, Camp, da Fruta, Frutos, Maguari e Sufresh, nenhuma dessas marcas passou no teste. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo aqui da Sufresh. Estava declarando que tinha que ter 40% de polpa de fruta, quando na realidade no sabor manga tinha 25% e no sabor pêssego tinha 20%. Então percebam que nenhuma das marcas estava entregando a quantidade de polpa de fruta que deveria entregar. E isso é muito grave, né? Além disso, esses sucos, eles normalmente têm um teor muito alto de açúcar. Um alimento, para ser considerado rico em açúcar, ele tem que ter, no caso aqui de bebidas, 7,5 gramas de açúcar em 100 ml de suco. Então, quando ele tem mais que 7,5 gramas de açúcar, ele já é considerado um alimento rico. E aí vejam aqui no resultado. O suco Del Valle aqui de uva, ele apresentou 13,31 gramas de açúcar em 100 ml. Ou seja, quase o dobro do que já está acima. E a porção normalmente de um suco é de 200 ml. Então, você não está ingerindo só um alimento rico em açúcar, você está dobrando essa ingestão. Se você ingerir 200 ml, você está ingerindo mais de 26 gramas de açúcar em uma porção, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque esses alimentos, normalmente, eles são muito ricos em açúcar, tá? E com relação ao sódio aqui, o sódio também a gente tem que controlar a ingestão, porque normalmente a gente já ingere uma quantidade maior do que a necessária.
Se vocês pegarem um cubinho de caldo de galinha, vejam que ele tem 2.156 miligramas, sendo que a ingestão diária recomendada é de 2.400. É claro que a gente não come, né, o cubinho de caldo de galinha, a gente dilui ele na preparação. Mas as pessoas normalmente não colocam só ele, colocam a sal de adição também. E se você somar esse sal de adição, mais um cubinho de caldo de galinha, mais todo o sódio que você consome durante o dia, ultrapassa e muito a nossa necessidade diária, tá? O molho shoyu, né? O molho de soja, que é bastante consumido principalmente em preparações, em quem gosta de comida japonesa, né? Uma colher tem 15 gramas e 855 miligramas. Mortadela, embutidos no geral, eles também têm uma quantidade significativa aqui de sódio. Então, 5 fatias de mortadela tem 578 miligramas. 1 grama de sal tem 400 miligramas de sódio. Então, a gente tem que prestar atenção realmente para observar se a gente não está ingerindo muito mais do que o necessário, tá? Bom, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que a partir de hoje vocês olhem para os rótulos dos alimentos com outro olhar e que isso facilite as suas escolhas alimentares e que vocês consigam optar por melhores produtos para o seu dia a dia. Meu e-mail é maria.rossi2@anhanguera.com e eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada, até logo. Tchau, tchau.